Olá, amigos e amigas que visitam o nosso canal com lápis na mão, sejam todos bem-vindos. Com lápis na mão, uma maneira gostosa de visitarmos os textos de Allan Kardec para conhecermos melhor os princípios doutrinários e o pensamento do seu organizador. E, para isso, nada melhor do que o estudo da Revista Espírita, a mais prodigiosa fonte de informações sobre o Espiritismo e de instruções doutrinárias. Muito bem, hoje nós vamos refletir sobre o artigo Evocações Particulares, referido a duas mensagens analisadas por Kardec. A primeira mensagem foi recebida por uma médium cuja identidade não é revelada. Ela foi procurada por uma mulher que havia perdido sua filha jovem após uma insidiosa enfermidade. A mãe, muito desejosa de fazer contato com a filha desencarnada. Então, se reúnem a médium, a senhora e Kardec. É feita uma evocação a Deus, permitisse ele a presença de Júlia, a jovem desencarnada, que se manifesta através da médium e trava um diálogo com sua mãe, que está relatado aqui no artigo, e desse diálogo nós vamos destacar, em primeiro lugar, o fato de o espírito se identificar de forma evidente ao mencionar o seu apelido de infância, só conhecido pela mãe. É bastante interessante essa passagem, porque a mãe diz, como posso saber que és tu? E ela responde apenas Lili, ela diz o apelido dela. E a médium não sabia daquele apelido, Kardec também não. Então, logo a mãe percebe que era efetivamente a sua filha, que dialogava com ela, não é? Depois, há também uma outra menção interessante, quando o espírito declara à mãe que ela colocava a sua mão sobre a mão da médium para que a médium escrevesse. E quando ela diz isso, a mãe pergunta a ela, dizes minha mão, então tens corpo? Isso nos interessa, né? Está dentro do que nós vimos estudando. E aí a Júlia responde, não tenho mais o corpo que me fez sofrer. Ela está se referindo ao corpo material. Não tenho mais o corpo que me fez sofrer, mas tenho a sua aparência. Se você está com lápis na mão, olha, grifa a sua aparência, porque esse é um ponto muito interessante. Ela está se referindo a quê? Quando ela diz, não tenho mais o corpo que me fez sofrer, mas a sua aparência. Está se referindo ao perispírito, ao corpo fluídico, explicando que este corpo fluídico tem a aparência do corpo físico, de sua última encarnação. Isso é importante para nós porque em vários momentos Kardec vai se utilizar da palavra aparência, ele define assim importantes questões sobre o perispírito, quando ele fala da aparência. Se nós formos lá ao livro dos médiuns, no item 102, não é, que trata de aparições, as aparições propriamente ditas, nós vamos encontrar essa citação. Olha só, podendo tomar todas as aparências,
o espírito se apresenta sob a que melhor o faça reconhecível, se tal é o seu desejo. Assim, embora como espírito nenhum defeito corpóreo tenha, ele poderá se mostrar estropiado, coxo, corcunda, ferido, com cicatrizes, se isso for necessário à prova de sua identidade. E aí Kardec vai citar para nós o espírito Esopo, dizendo: Esopo, como espírito, não é disforme, porém, se o convocarem como Esopo, pedirem a manifestação de Esopo, ele, ainda que tenha tido muitas existências depois da que assim se chamou, ele aparecerá feio e corcunda com os seus trajes tradicionais. O que isso quer dizer para nós? Que sempre a partir do comando mental do espírito, isso é muito importante, ele vai definir a sua forma e vai se apresentar segundo, não é, a sua vontade e a sua possibilidade. Cabendo ressaltar, no entanto, que normalmente ele vai se apresentar, a aparência dele vai refletir a do próprio corpo físico de que se serviu como espírito na sua última encarnação, ou na encarnação a que ele quer se referir, como ele quer se apresentar. Kardec diz também para nós que à medida que o espírito vai se depurando e ficando cada vez mais desmaterializado, ele vai imprimindo ao seu perispírito novas aparências. Esse é um aspecto muito importante para a nossa reflexão. E Kardec vai voltar a comentar sobre a aparência no corpo espiritual em outros momentos na Revista Espírita. Exatamente para mostrar para nós a possibilidade do corpo fluídico guardar a aparência do corpo material a partir do comando mental do espírito, sem, e aí é uma observação importantíssima que Kardec faz para nós, sem que essa aparência signifique que qualquer das partes deste corpo físico tenha as funções próprias do corpo físico. E ele dá para nós um exemplo disso, de que tem a aparência do corpo físico, mas não tem as funções do corpo físico. Quando ele diz, então, para nós, embora a aparência no perispírito, o espírito se apresente com 2 olhos, como nós, não é? Não é pelos olhos que ele vai enxergar, porque esses olhos não têm a função de enxergar no corpo espiritual. E quando a gente vai ler lá, na questão 257 de O Livro dos Espíritos, o ensaio teórico das sensações dos espíritos, não é? Nós vamos ver que Kardec diz para nós lá que as percepções do espírito, assim como as sensações, se dão através do perispírito como um todo. Então, o espírito vê através do seu perispírito como um todo, não existindo, como no corpo físico, um lugar específico para essa percepção. Certa vez aconteceu um fato engraçado, até interessante, quando o médium incorporado, o médium caminha para trás e atrás dele havia um console com um vaso de flores.
e alguém diz, cuidado para o médium, porque ele ia esbarrar no vaso de flores. E o espírito responde, mas eu estou vendo que aí atrás tem o vaso, que eu não posso ir para trás. Eu estou vendo. O médium, o encarnado estava de costas, mas o espírito estava percebendo o obstáculo através de todo o seu perispírito, sem precisar nem dos seus olhos, da aparência dos seus olhos no corpo espiritual, muito menos dos olhos do médium. Ele tinha percepção do espaço que ele podia ocupar. Nós certamente vamos voltar a esse ponto ainda em outras ocasiões, quando Kardec estudar o perispírito. Mas agora vamos adiante aqui no nosso artigo e vamos ver que logo adiante a Júlia diz à mãe que, sem dúvida, a mãe já a tinha visto em sonhos. E ela afirma para a mãe que era ela mesma, não é? Que ela, inclusive, havia inspirado a mãe para que a mãe a evocasse, como estava acontecendo naquele momento. E nessa hora, nós vamos ao Livro dos Espíritos. Deixa eu pegar aqui meu Livro dos Espíritos, né? Lembrando a vocês o importantíssimo capítulo 8º do Livro dos Espíritos. Eu acredito que em algum momento a gente possa também analisar melhor esse capítulo que trata da emancipação da alma, não é? É um capítulo muito importante e ele começa Kardec abordando a questão do sono e dos sonhos. Por que que é importante a gente associar essa leitura aqui ao nosso artigo, no momento em que a Júlia diz à mãe que era ela mesma, que se havia encontrado com a mãe durante o sono da mãe? Olha lá, pergunta 401 em O Livro dos Espíritos. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? E a resposta: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que prendem o espírito ao corpo, e não precisando o corpo da presença do espírito, ele, espírito, se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Esse é um tema interessantíssimo, eu diria fascinante. Mais adiante, olha só, Kardec diz assim: o sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando o homem dorme, momentaneamente se encontra no estado em que estará de maneira permanentemente após a morte. Os espíritos que logo se desprendem da matéria, ao morrerem, tiveram sonhos inteligentes. Esses espíritos, quando dormem, procuram a sociedade dos que lhes são superiores. Viajam, conversam, se instruem com esses espíritos superiores, trabalham mesmo em obras que se encontram concluídas ao morrer. Desses fatos deveis aprender, uma vez mais, a não ter medo da morte, pois morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo. E logo a seguir há uma afirmativa de que gosto muito, vem ao encontro do nosso artigo, quando diz assim: o sono é a porta que Deus lhe abriu ao espírito encarnado para o contato com os seus amigos do céu. É o recreio após o trabalho, enquanto esperam o grande livramento, a morte, a libertação final, que deve restituí-los ao seu verdadeiro meio. E Kardec comenta a seguir
dizendo que os sonhos, então, são o produto da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação, enquanto o corpo dorme, porque quem dorme é o corpo. Os sonhos são o produto da emancipação da alma, é exatamente do que trata Kardec no capítulo 8º de O Livro dos Espíritos. E quando ele fala da emancipação da alma, explica para a gente o sono e os sonhos, né? Principalmente o sono, que é o que nos interessa naquele momento em que, atenção à expressão, afrouxam-se os laços, é a propriedade do perispírito da expansibilidade, que possibilita, porque, vamos dizer assim grosseiramente, o perispírito não sai do corpo físico, mas ele se expande, ele está no corpo físico, não é? Embora as sensações estejam semi-adormecidas, exatamente por essa condição de expansibilidade, que vai permitir, olha, visitas espíritas entre pessoas vivas, a transmissão do pensamento, aí já a irradiação do perispírito, as situações de catalepsia, letargia, mortes aparentes, o sonambulismo, que vamos voltar a abordar um pouquinho do sonambulismo no final aqui do nosso artigo, e o fenômeno de dupla vista. Todos estes fenômenos que vão ser analisados por Kardec no capítulo 8º, não é? Da emancipação da alma, são, e aí é que importa para a gente essa compreensão, fenômenos anímicos, não são fenômenos mediúnicos, são fenômenos anímicos, possibilidades da alma, nessa expansibilidade da alma em momentos em que o corpo físico, não é, não está precisando de sua presença. Vimos esse fenômeno anímico, no caso da Emilie Saget, que comentamos há alguns estudos atrás, quando ela se apresenta em duplo, né? O corpo com movimentos lentos, paralisados, e ela no jardim mexendo também nas flores, ela é vista em dois lugares. Expansibilidade do perispírito permitindo essa duplicidade e esses contatos, não é? Durante os momentos do sono ou de estados sonambúlicos, como a gente vai ver depois. E os sonhos, então, são o quê? São a lembrança daquilo que nós vimos durante esse desligamento, não é? Essa possibilidade de expansão da nossa alma, de emancipação, falando melhor da nossa alma, e, às vezes, a lembrança dos diálogos que travamos no corpo, na relação com os espíritos que encontramos, como diz aqui Kardec, quando entramos em relação mais direta com outros espíritos, não é? Então, nós temos essa possibilidade, nos lembramos, como a mãe se lembrou da sugestão da filha, quando a filha sugere a ela que a evocasse, não é? Então, fenômenos anímicos, possibilidades da alma. Nós vamos ver em O Livro dos Médiuns, quando Kardec fala desses fenômenos anímicos, explicando o sonambulismo, que ele volta a nos chamar a atenção para a constituição física mais sensível dessas pessoas. Os fenômenos, essas possibilidades anímicas, vamos dizer assim, dependem também, de certo modo, de uma organização física que favoreça esses estados de emancipação da alma, tá bom? Vamos lá, depois a mãe pergunta, é interessante, ela pergunta para a filha se a filha estava
entre os anjos. Estás entre os anjos? E a Júlia responde, ainda não, não sou perfeita. E a mãe diz, mas você não tinha defeito, era boa, meiga, amorosa, benevolente para com todos. Isso não garantiria de você estar entre os anjos, quer dizer, no céu, né? E ela diz à mãe que ainda faltavam qualidades para que ela tivesse essa possibilidade, né, da perfeição, é, estando, então, entre os anjos, como a mãe se refere, né? E a mãe pergunta a ela, como é que você vai adquirir essas qualidades que te faltam? E ela diz, em novas existências, que serão cada vez mais felizes. A mãe pergunta se serão na Terra, e ela diz que não pode responder quanto a isso. E aí, eu vou sugerir a vocês duas leituras, Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 3º, não é? Do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu pai. Olha que interessante, logo no início do item 13 desse capítulo 3º, que trata dos mundos de expiações e de provas, Kardec coloca assim, olha, falando sobre os espíritos, não é? Que encarnam na Terra. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Olha lá a mãezinha dizendo, você era boa, meiga, amorosa, benevolente, ou seja, a Júlia tinha qualidades inatas, mas Kardec diz, mas também os numerosos vícios a que se acham propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. Então, ainda há aspectos de moralidade que precisam ser trabalhados. Por isso, Deus os colocou num mundo de expiação e de provas. Mundo de expiação e de provas. E a Júlia vai dizer adiante, quando a mãe pergunta a ela, porque ela sofreu tanto, né, na sua última encarnação, lembram que ela morreu de uma doença insidiosa e demorada, né, uma enfermidade demorada, e ela diz, prova, foi prova que eu suportei com paciência. Aí a gente se reporta ao capítulo 5 também, de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos encontrar os conceitos de sofrimentos, né, a justiça das aflições, aflições consequentes desta vida ou de vidas anteriores. Como é que é o título aqui mesmo? Causas atuais das aflições, é o título, e causas anteriores das aflições. E aí, no item 7 das causas anteriores das aflições, que nos parece ter sido aqui a situação da Júlia, tem um aspecto bem importante, porque o item 7 começa assim, os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência, né, são sempre consequência de faltas cometidas pela ação de uma rigorosa justiça distributiva. O espírito vai sofrer a consequência dos seus atos anteriores. E ele diz que muitas vezes, se as causas dos sofrimentos são anteriores, a gente não percebe nessa vida, puxa, mas por que esse sofrimento? Nesta vida, nada justifica esse sofrimento. E olha o que Kardec diz sobre isso. Semelhante anomalia, ou seja, uma aparente injustiça. Minha filha, que era tão boa, tão benevolente, tão amorosa, tão meiga,
benevolente para com todos, por que sofreu tanto? Diz Kardec. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque considerada tão só do ponto de vista da vida presente. Se nós considerarmos só a vida presente, parece uma anomalia, mas há causas anteriores que justificam porque a justiça de Deus é distributiva, mas é rigorosa, não é verdade? Então a gente vai precisar sempre passar por provas que nos ajudem a conquistar as virtudes que ainda não conquistamos e vamos expiar, ou seja, reparar as faltas anteriormente cometidas, na lei de causa e efeito. Então, sugiro aí a leitura, e ficou também um outro aspecto que eu queria sugerir, fazendo a leitura do mundo de provas de expiações, importa que a gente vá lá no Livro dos Espíritos e veja a escala espírita, as condições dos espíritos imperfeitos, que nós ainda somos espíritos que ainda encarnamos em mundos de expiação e de provas. Muito bem, eu acho que a gente decupou direitinho aqui a primeira mensagem dessas evocações particulares, que tem por título, eu acho que eu nem disse, Mamãe, estou aqui, que é a comunicação do espírito Júlia para sua mãezinha. E há uma segunda comunicação que Kardec também analisa com o título de Uma Conversão, não é? Então, é um homem de nome George que ele quer se comunicar com o seu pai, não é? Ele duvidava de tudo, professava ideias materialistas, não é? Embora conhecesse é, a ideia trazida pela doutrina espírita, do espiritismo, ele não se afinava. Ele tinha feito a leitura do Livro dos Espíritos, mas não se afinava com essas ideias, né? Mas ele diz assim: se meu pai pudesse me responder, eu não duvidaria mais. Isso é muito interessante, porque muitas pessoas dizem isso. Se meu pai, se meu filho pudesse se comunicar comigo, aí sim eu acreditaria. E ele então vai e procura a médium, que é a senhorita Dufour, né, irmã Dufour, né, e, e depois uma segunda médium, que é a senhora Roger, não é? Que nós vamos falar sobre a senhora Roger, mas aqui ele vai através da médium, então, conversar com o seu pai, né? E ele vai tirando as dúvidas, é muito interessante, ó, assim, ele tem uma conversa com o pai, perguntando como o pai está, se ele poderia depois voltar a se encontrar com o pai em outras ocasiões, e a mensagem é toda assim, as respostas do pai são bem lacônicas, né? E nós vamos ver que essa forma do pai responder vai ser para ele uma das provas de que aquele era o pai, porque o pai tinha essa característica, né? Ele era uma pessoa, vamos dizer assim, de poucas palavras. Ele, como espírito, continua é, respondendo de uma maneira bem curtinha, quase lacônica em alguns momentos. Então, a médium dessa comunicação é Irmãs, e depois ele vale a pena fazer a leitura desse diálogo também através da médium do Jorge com o seu pai, né? É interessante quando ele pergunta ao pai se o pai que tinha sido materialista, né, embora um homem de bem, se ele agora acreditava em Deus.
E o pai diz que agora acreditava assim e que quando ele era vivo, ele tinha presciência da existência de Deus, embora não acreditasse. Aí a gente vai lá ao Livro dos Espíritos, capítulo 1 da parte terceira, quando fala, então, da existência de Deus e desse sentimento inato de Deus em todas as criaturas. Ele chama aqui esse sentimento inato de presciência. Por quê? Uma certeza que está registrada a lei de Deus e a presença de Deus em nossa consciência de espíritos por ele criados, não é verdade? E aí, aqui, depois, ele faz ainda uma segunda consulta, vamos chamar assim, agora com a senhora Roger, que era uma sonâmbula, e é muito interessante, e Kardec, e ele depois escreve a Kardec, né, dizendo de que ele havia se convencido totalmente, porque a sonâmbula, uma sonâmbula lúcida, como era chamada aqui, nós vamos explicar, ela fala para ele, ela dá provas patentes da presença do espírito do pai dele quando fala de fatos que ele até já havia se esquecido àquela ocasião, né? E era impossível que ela soubesse desses fatos. Então, isso era uma prova, não é? Da vida da alma, da vida extracorpórea, não é? E é interessante que ele diz assim, que ele havia percebido, ele diz assim, ora, de vez que isso não era possível com os olhos do corpo. Olha a questão da aparência do perispírito. Havia então um laço misterioso, invisível, que ligava a sonâmbula as pessoas e as coisas ausentes, e que ele jamais tinha visto. Havia, pois, algo fora da matéria. Que podia ser essa coisa, senão aquilo que se chama alma, o ser inteligente do qual o corpo é simples envoltório, mas cuja ação se estende muito além de nossa esfera de atividade. Então, para ele, isso é uma prova. E Kardec fala aqui da atuação da médium como sonâmbula lúcida. E aí nós vamos ao livro dos médiuns, e você, desculpem-me, você com o lápis na mão, até perdi o meu lápis aqui, outro lápis na mão, com o lápis na mão, você vai anotar aí o capítulo 14 em O Livro dos Médiuns, capítulo 14 dos Médiuns, item 6, que trata exatamente de médiuns sonambúlicos. E nós vamos ver que Kardec vai dizer assim: o sonâmbulo age sobre a influência de seu próprio espírito. Olha, isso é importante ficar bem claro para nós na nossa reflexão de hoje. O sonâmbulo, o sonambulismo, a emancipação da alma nessas situações, nesses estados que chamamos de sonambúlicos, são faculdades anímicas, faculdades da alma, não é? O sonâmbulo age sob a influência de seu próprio espírito. É a sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos físicos. O sonâmbulo está de olhos fechados e ele caminha com segurança, não é? Ele pode estar com os olhos fechados e fazer uma citação de uma leitura, de um texto, porque ele está percebendo, não é? Com os sentidos espirituais, por todo o seu perispírito, nada localizado na aparência dos órgãos do perispírito que não tem função, vamos lembrar disso, não é?
O que ele externa, diz Kardec, tira-o de si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal, seus conhecimentos mais dilatados, porque tem livre a alma. Numa palavra, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos. Então, o sonâmbulo está se manifestando por ele, mas o médium sonambúlico, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha. Então, vamos imaginar que a senhora Roger, sonâmbula, ela se comunica com o pai do George e ela transmite a notícia para o George. O estado de sonambulismo permite a ela a atuação mediúnica de intermediária entre o espírito do pai, que lhe fala, e o George encarnado. Então, o estado do sonambulismo proporcionando a atuação mediúnica. O médium, instrumento de uma inteligência estranha. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, enquanto o médium exprime o pensamento de outrem. Ficou claro para nós? Eu acho que sim, uma riqueza, né? Quanta coisa nós podemos tirar dessas duas comunicações. Kardec termina aqui ainda fazendo algumas considerações, dizendo que depois disso, o George não só deixou de ser materialista, como também se tornou um dos adeptos mais fervorosos e mais dedicados do Espiritismo, o que o faz duplamente feliz agora pela confiança que tem no futuro e pelo prazer que experimenta em praticar o bem. Que coisa legal, né? Olha aí, a consequência, a aplicação, Kardec usaria essa expressão, a aplicação, não é? Das manifestações espíritas, que é o que a gente está estudando nesse janeiro de 58. A aplicação, a crença no futuro, a certeza do futuro, a confiança no futuro e o prazer que ele agora experimenta em praticar o bem, porque percebe o aspecto importante da moralidade para o progresso do espírito. Muito bem, queridos amigos, olha, que estudo gostoso o de hoje para nós. Se Deus quiser, na semana que vem, nós vamos fazer a análise do artigo que tem por título Os Médiuns Julgados. Eu tenho a impressão que a gente fica só nos médiuns julgados, se der tempo, a gente faz a leitura também do artigo que tem por título Visões. São os dois artigos seguintes nesse mês de janeiro de 58, em que nós nos encontramos. Agradecendo a você, a sua companhia. Deixa seu comentário, se tem alguma dúvida, manda para a gente. Vamos trocar ideias, mesmo que seja aqui pelo espaço de comunicação que nós temos aqui nos comentários do YouTube, ou através do WhatsApp mesmo. Vocês têm o meu WhatsApp, não é? Estou desejando a você um dia de muita paz. Que haja paz para você em sua casa, paz em sua família, em seu espírito, paz em sua vida. E se Deus quiser, até a próxima semana, com mais um estudo da Revista Espírita. Até lá.